Pronto. Certo, ótimo. Então, pessoal, nós vamos hoje falar um pouquinho de psicanálise e vamos também falar um pouco sobre memória, tá? Os dois slides já estão no Canvas, ok? Lembrando para vocês que as nossas atividades com relação à AV1 são as atividades até o conteúdo de conceitos básicos, tá certo? O que vier depois de conceitos básicos, a gente já fica aí para a AV2, certo? Então, psicanálise e memória, quando eu passar a atividade, já é aí para a AV2, tá? Então, pessoal, psicanálise, né, é um assunto que nós já falamos sobre ele, tá? Aqui nós vamos ver, né, as ideias de Freud com relação ao nosso inconsciente, a formação da nossa personalidade, tá? Quando a gente fala em psicanálise, nós iremos trabalhar o inconsciente, tá? Por isso que primeiro a gente tenta trabalhar a formação da personalidade com id, com ego e com superego, certo? Vai ser... não, Luana, nós começamos agora, viu? Agora mesmo, estamos no primeiro slide aqui, tá? Mas eu coloquei o link no grupo, acho que alguém me pediu, não sei se foi Giovana, alguém me pediu lá. E daí, pessoal, lembrando que quando a gente trabalha psicanálise, nós trabalhamos o inconsciente, tá? Tudo aquilo que está no nosso inconsciente e que a gente não consegue trazer de volta, trazer a nossa consciência, relembrar, tá? Então, realmente, a psicanálise, ela vai trabalhar a questão da hipnose, tá? Onde se trabalha, onde se descobre os porquês de determinadas situações em que a gente vive, né? A descoberta aí dos transtornos mentais, do porquê de se desenvolver os transtornos mentais, né? Eu falei para vocês que nós trabalhamos com a questão da predisposição, né? Tem pessoas que são mais predispostas a desenvolver os transtornos mentais, que são aquelas que nós falamos com relação aos fatores de influência, né? A questão do pré-natal, perinatal, a questão ambiental, tá? E, né, tudo isso nos leva, né, a os nossos estresses diários, que muitas vezes, né, a gente não consegue relaxar, não consegue trabalhar esses estresses, e daí a gente fica sempre acumulando, ok? Então, aqui, né, dentro da psicanálise, nós vamos trabalhar a formação da personalidade de Freud, tá? Aí com o id, com o ego e com o superego. Nós já vimos, né, eles, e daí nós vamos só trabalhar os conceitos, né, porque nós já trabalhamos o id, o ego e o superego, né? Então, nós, só reforçando, nós vimos que o id é o inconsciente, né? Relembrando para vocês, é quando a criança, né, quando o bebezinho nasce e ele é inconsciente. Então, ele está na fase do id, tá? Quando ele vai tomando consciência do seu ambiente, mas ele não tem noção dos riscos, ele continua no id, ok? Então, o id aqui é o modo funcionamento mais primitivo, é o modo de funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações corporais de forma mais desorganizada. A questão, pessoal, dessas sensações e desses impulsos corporais, na realidade, é o que a gente chama dos prazeres, né? A questão da sucção, né? Do aleitamento materno, do contato que esse bebê tem com a mãe,
né? O que a gente vê na literatura, a questão do leite materno, trazer proteção para esse bebê, aliviar as dores, né? Aumentar essa relação mãe-bebê, né? A mãe e o seu filho, ok? Então, esses impulsos e essas sensações, todos eles são sentidos se sentir amada, né? Com esse contato, né, que ela tem através da sucção, que é o que a gente chama da fase oral, ok? Mais na frente nós vamos ver as fases. Então, o id seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir do nosso contato com o ambiente. É o desejo libidinal, energias psíquicas, pulsões, é regido pelo princípio do prazer, né? Esse princípio do prazer é aquele que eu falei para vocês da sucção, certo? Do contato que a mãe, que o filho tem com a mãe, tá? E essa questão, pessoal, do ambiente, né, que ele vai começando a organizar, é como eu falei para vocês, que ele já vai ter noção do ambiente. Só que ele não vai saber os riscos que esse ambiente pode trazer para ele, né? Como, por exemplo, ele querer subir numa cadeira e ele já tem noção, né, de subir, né, de ficar lá no alto, mas ele não tem noção do risco de uma possível queda, ok? Por isso que ele ainda está no id, né? Ele já sabe diferenciar a voz do pai da voz da mãe, da voz do cuidador, da voz daquela pessoa que ele gosta, ok? Então, assim, ele já está organizando o seu ambiente, tá? Ele já gosta de um determinado brinquedo, já tem interesse por um determinado brinquedo, por um determinado local, tá? Por um determinado desenho, música, tá? Mas ele ainda não sabe os riscos que esse ambiente, né, ele pode trazer, ok? Então, nós estamos aí no id. Já o ego, pessoal, o ego é quando, né, a pessoa ela já vai ter consciência do ambiente, tá? É o aparecimento da consciência do eu, do outro, da capacidade de espera e mostra o surgimento do ego, tá? Essa questão da capacidade de espera é porque no id, né, nós não vemos muito os bebês chorando porque estão com fome, né? Então eles choram, 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 e a mãe diz, já vou, mas eles não entendem, eles continuam chorando, tá? A partir do momento que ele já entende que o javô da mãe, né, que o tom de voz da mãe acalenta, tá? Ele já vai parando de chorar. Então, ele já vai ter consciência de que a mãe está perto e a mãe vai chegar. Então, o ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas pelo id, certo? Então, ó, a mãe já gritou, vou esperar. Então, ele já sabe que a mãe vai chegar, né? Que a mãe está presente no ambiente e que daqui a pouco ela chega, tá? Então, a satisfação que antes ele não tinha, quando ele tinha o id e a mãe gritava, já vou, e ele não entendia isso, porque ele não tinha consciência, tá? Agora, no ego, ele já desenvolveu essa consciência, então ele sabe que a mãe logo, logo chega. E daí, pessoal, o ego, ele nos traz três tarefas básicas, que é a nossa autopreservação, o nosso autocontrole e a nossa adaptação ao meio, tá? Nós temos que nos preservar. Então, muitas vezes, nós não fazemos isso pela nossa preservação, tá? Para que a gente não se exponha. Então, nós já temos a noção de tudo isso, né? Nós temos a nossa consciência, tá? O nosso autocontrole. Eu sei que eu quero fazer isso, né? Mas a minha razão, a minha moral, a minha ética, tá? Os meus valores me impedem de fazer isso. Isso é o autocontrole. Todos nós temos,
tá? E a questão de adaptação ao meio, né? Quantas vezes a gente aí nas aulas de biologia não escutou, né, a questão de que nós somos seres adaptáveis, né? Nós nos adaptamos ao meio em que a gente vive. Mesmo muitas vezes a gente não querendo estar ali, né, tendo uma dificuldade na questão dessa adaptação, mas com o passar do tempo, nós começamos a nos adaptar e vivemos muito bem no meio, tá? Inseridos no meio ambiente, ok? Quem nos traz tudo isso? O ego, tá? Porque o ego é o quê? A nossa consciência, a nossa razão, tá? Então, ele sempre vai trazer aí esse equilíbrio do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer, do que eu posso, do que eu não posso fazer. Então, vai estar sempre aí tentando esse equilíbrio e a gente pensando, refletindo no que a gente pode ou não fazer, ok? E daí nós temos o superego, tá? O superego, né, seria um reforço do ego, tá? A gente já sabe o que pode e o que não pode fazer, mas agora, muitas vezes, a nossa consciência possa ser que pese, que a gente fez sabendo que não podia, tá? A nossa consciência reforça que nós estamos certos, e nós enfrentamos o outro mostrando que nós estamos certos. Por quê? Porque o nosso superego está aí, tá? Está forçando, mostrando que nós estamos certos. Então, o superego é o reforço do ego quando afirma para a nossa mente, para a nossa personalidade, que nós estamos certos, que nós estamos errados, tá? Então, é a capacidade de julgamento moral, noção do certo e errado, que passamos a adquirir com o passar da infância. Esta seria a parte de nós mesmos que se liga aos códigos morais de nosso ambiente e de nossa espécie. Ter essa noção de certo e errado, muitas vezes não chega a nos impedir de realizar determinadas ações, mas nos sinaliza que fizemos algo inadequado, tá? Então, a gente sabe que nós não podemos fazer isso, certo? Mas a gente acaba fazendo, e daí é o nosso superego que vai nos dizer, poxa, fiz isso sabendo que era errado, mas fiz, né? Fazer o quê? Ok? Tá? Então, seria aí o reforço do ego. Deu para reforçar os três para todo mundo? Né? Nós já tínhamos falado isso aí nos princípios da nossa aula, tá? E daí, pessoal, nós temos, né? Os conflitos podem ser extremamente desgastantes do ponto de vista emocional, tá? E daí é o que nós temos com relação ao nosso id, o nosso ego e nosso superego, certo? Como nós já falamos também, nós estamos sempre somatizando, né, determinadas situações, problemas, e daí a gente precisa procurar refúgios, certo? Que foi o que a gente também já tinha falado, tá? Esses refúgios, pessoal, eles são a nossa maneira de desestressar, pelo menos momentaneamente, de tantos fatores estressores, de tantos problemas que nós somatizamos, de tantas obrigações que nós temos no nosso dia a dia, tá? E isso são o quê? As estratégias, certo? Para isso, pessoal, nós vamos buscar aquilo que nos dá prazer, tá? Fazer uma caminhada, se isso nos alivia, tá? Tem gente que vai para uma academia, que faz compras, que vai para casa da mãe, que vai para casa de uma amiga, que fica sozinha, tá? Então, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua maneira de desestressar. Escuta uma música, ok? Vê um filme, tá? Então, cada um, a sua maneira, que até nós falamos aí nos
na questão da proteção, né, da nossa promoção e da proteção com relação à saúde mental, nós falamos que nós temos que buscar aquilo que nos dá prazer para, em alguns momentos, desestressar desses problemas que nós sempre somatizamos, tá? Então, o que é que acontece? O nosso corpo, ele pode apresentar esses fatores estressores, tá? Isso a gente chama de respostas de proteção e os mecanismos de defesa. Então, muitas vezes, uma simples um hematoma, tá? Ele pode mostrar um fator estressor no nosso corpo, né? Uma gastrite nervosa, um fator estressor. Manchas de pele, fator estressor, ok? Então, sudorese excessiva, quando a gente está diante de alguma coisa, fator estressor, tá? Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele vai mostrar para nós que a gente já está no nosso limite, né? Quando a gente não tem mais a energia, quando nossa mente, ela já não produz mais, ok? E daí, quando o nosso corpo, né, mostra isso, quem vai mostrar isso? A junção, o equilíbrio do id, do ego e do superego. Aí nós temos que buscar as nossas estratégias, que são o quê? Os nossos refúgios, que é aquele que nos dá prazer, ok? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre consciência e inconsciência para que a gente possa entrar nas fases da personalidade de Freud, né? Então, consciência, né, é apenas uma parte do nosso funcionamento mental, é a parte que nós temos consciência do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. Contém as ideias que estamos cientes no momento. Essa consciência, pessoal, ela vai evoluindo de acordo com as fases da personalidade, tá? De acordo com o desenvolvimento do nosso id, do nosso ego e do superego. Quando nós temos os três, eles têm que viver em equilíbrio, tá? Nós temos que criar nossa consciência em cima do que a gente acredita, em cima dos nossos valores, em cima das nossas ideias, tá? Em cima do que nós memorizamos, do que nós fazemos. Então, nós somos seres conscientes e nós somos responsáveis por tudo que a gente fala, por tudo que a gente faz, tá? Pelo armazenamento dos nossos conhecimentos, pela nossa prática, né, pelas nossas atividades, pela nossa praxis. Então, a consciência, ela nos traz essas responsabilidades, ok? E nós somos seres, né, pessoas éticas e morais, né? Não só falando na questão da nossa profissão, mas na questão do nosso dia a dia, ok? Onde a gente sabe que nós somos pessoas que vivemos em sociedade. Então, a nossa consciência nos mostra que a gente vai ter que seguir as regras da sociedade, que a gente vai ter que seguir, né, o que a nossa consciência nos permite, ok? Já a nossa inconsciência é a parte nossa que não temos consciência. Nele estão os desejos reprimidos, os conteúdos censurados à consciência. O inconsciente afeta o nosso dia a dia. Ele influencia nossos comportamentos e ações, sem que a gente perceba. Contém os elementos instintivos e as ideias reprimidas que são impedidas de se tornarem conscientes. Aqui, pessoal, né, quando a gente for ver memória, que é o nosso próximo conteúdo de hoje, nós vamos ver que algumas coisas que nós temos na nossa consciência, algumas memórias que nós temos na nossa consciência, elas vão para o nosso inconsciente, ok?
E daí, às vezes, quando a gente precisa, essas memórias, elas podem retornar do inconsciente para o consciente, que é o que a gente chama de evocar. Só que outras não voltam, elas permanecem lá no nosso inconsciente. E é por isso que às vezes nós não deciframos o porquê de determinadas situações, né? Como até a gente falou daquela menina da novela, certo? Que ela foi molestada sexualmente, né, quando criança, e hoje na vida adulta ela não conseguia ter relação com o esposo, porque no inconsciente dela tinha uma memória reprimida, né? Tinha uma ideia reprimida da questão da violência sexual, ok? Tem a questão da psicanálise. A psicanálise, ela vai trabalhar neste inconsciente. Ela vai buscar lá no inconsciente o porquê de determinadas situações que nós estamos passando hoje, que nós sofremos hoje, que nós não conseguimos realizar determinadas atividades, atitudes, porque elas estão reprimidas lá no nosso inconsciente, tá? Então, essas ideias fazem com que a gente não evolua nesse sentido aí, né, que está voltado para esta causa, ok? Vocês estão tão caladinhos hoje, estão com sono, né? E daí, nós vamos para as fases, né, da personalidade de Freud. Nós vimos que, né, para Freud, a construção da personalidade é pelo desenvolvimento do id, do ego e do superego. Ok? E daí ele diz que para que nós, né, cresçamos, nós também passamos por algumas fases da nossa personalidade, tá? Para formar a nossa personalidade, tá? E nós temos aí 5 fases, né? Que algumas delas a gente já escutou falar. E a primeira dela aí, tá? É a fase oral. Aí, pessoal, quando vocês forem estudando essas fases, né? Vocês não se, digamos assim, não se apeguem muito à questão da idade, tá? Porque a gente sabe que a criança ela vai se desenvolvendo, ela tem crianças que se desenvolvem mais, tem crianças que se desenvolvem com menos rapidez, né? Devido a certos estímulos. Por exemplo, nós temos a caderneta de vacina, acho que vocês já viram lá, que ela tem, né, as idades, né? De 2 a 5 meses a criança desenvolve determinada habilidade. De 6 meses a 1 ano a criança desenvolve determinadas habilidades. Não é assim? Só que às vezes a gente está lá numa criança, né, que segundo o cartão de vacina, ela já era para fazer determinada, já era para andar, tá? E ela ainda está lá engatinhando, certo? Aí nós vamos concluir que essa criança não está se desenvolvendo, nós não podemos fazer isso, né? Tem crianças que são mais adiantadas, que andam até antes né, da faixa etária exposta lá no cartão de vacina, e tem outras que andam mais tarde. Isso muitas vezes vai depender do quê? Do estímulo, tá? Tem crianças que ficou durinha, os pais já estão colocando lá elas em pezinho para tentar andar. Tem outras que os pais nunca nem estimularam, né, andar. Então, daí nós temos que ver muitas vezes o estímulo, ok? É, pronto. E daí é o mesmo que acontece aqui nessas fases do desenvolvimento de Freud, tá certo? Então, assim, vocês vão ver que tem a faixa etária, tá? Mas vocês vão encontrar crianças que ainda não desenvolvem isso, e como vão encontrar crianças que já desenvolvem antes da faixa que está aqui orientada, tá certo? É nesse sentido que eu quero que vocês vejam a questão da faixa etária,
tá? Então, vamos lá. Fase oral no primeiro ano de vida. A criança satisfaz suas necessidades sexuais por meio da boca e obtém o prazer através da sucção. É aquilo que nós já falamos, né? Isso aí é típico da fase do ID, né? Onde a criança ela vai ser amamentada, né? A importância aí do aleitamento materno para várias coisas, inclusive, né, para o desenvolvimento aí dessa fase oral, onde a criança ela vai sentir os seus prazeres, tá? Através dessa sucção, através do mamar, né? Então, a questão de se sentir amada, a questão do prazer da fome, né? De saciar a fome, a questão da dor, né? Que é aliviada quando a criança amamenta, quando a criança é amamentada, tá? Então, esses prazeres, né, ele vem para a criança nesse primeiro ano, através aí dessa sucção, tá, da amamentação. A fase anal. No segundo e terceiro ano de vida, a criança se satisfaz através da expulsão das fezes ou em retê-las. Uma fixação nesta fase pode explicar a obsessão com limpeza e arrumação, tá? O que seria, pessoal, essa fase anal, né? É onde a criança, ela tá saindo das fraldas, que isso também vai pelo estímulo, né? Tem criança que até 4, 5 anos aí ainda tá usando fraldas, né? Mas geralmente é no segundo, terceiro ano, né, que a criança ela vai deixando as fraldas e vai, né, usando aí cueca, calcinha, tá? E daí, né, os pais orientam, né, nessas fases, os pais são fundamentais, né, os pais e os cuidadores. Eles orientam a questão, né, de fazer no piniquinho, no vaso sanitário, compram aqueles assentos e tudo, estimulando a criança a fazer tudo no banheiro, né? Só que tem crianças que eles não fazem, né? Eles fazem em qualquer canto, eles não conseguem, né, ter o controle desses esfíncteres, tá? E algumas vezes os pais, eles vão reclamar, certo? E dependendo dessas reclamações, se elas são constantes, se elas são de formas agressivas, essas crianças, elas podem até, né, conter esses esfíncteres a ponto de ter outros problemas, como no caso, né, a criança que ela não consegue defecar, tá? Ela reprime isso, ela retém isso, certo? Devido muitas vezes ao medo, a como, né, ela foi, a como ela recebeu essa informação, né? Tem pessoas, né, pais, cuidadores, que vê a criança fazendo, né, o seu cocôzinho em outro canto e de repente, né, ele grita: menino, o que você está fazendo? Eu já não lhe disse que é lá no banheiro e tal, certo? E a criança, muitas vezes, por medo, ela vai o quê? Reprimindo, vai retendo, vai prendendo, ok? Isso é uma orientação que nós devemos dar aos pais, nessa questão do ensinamento e da paciência, porque é o momento que ele está desenvolvendo e aprendendo, né, determinadas habilidades, ok? Aí nós temos a terceira fase, que é a fase fálica, tá? Essa fase fálica, pessoal, é a descoberta, né, do terceiro e quarto ano de vida, né, a descoberta do sexo, né, no sentido do sexo oposto, no sentido de saber que tem menina e menino, tá? A menina, né, como eles dizem, né, tem o piu-piu e a menina, e o menino tem a pintinha, certo? Então, isso para a criança é uma descoberta, que ela já vai ver que todos não são iguais a ela, né? Existem os diferentes, ok? Nessa fase também, pessoal, nessa fase fálica, acontece o famoso complexo de Édipo, né? Que é quando a criança, ela vai se apaixonar pelo pai, né, pela mãe, né, vai se apaixonar pelo seu genitor do sexo oposto,
tá? Então, o que é que acontece? A menina, ela vai começar é, a usar as coisas da mãe, quando observa, ela está lá de batom, usando o sapato da mãe, os colares. Aquela questão da limpeza, Luana, é justamente deles fazerem, né, deles não terem os controles dos esfíncteres e estarem fazendo, né, o seu cocô e o xixi em locais não apropriados, como, por exemplo, atrás da porta, no jardim, no meio da casa, tá? Aí, devido aos pais reclamarem, né, aí algumas literaturas elas vão associar a fobia por limpeza à questão dessa fase aí ter sido reprimida, tá certo? Desse controle aí dos esfíncteres ter sido reprimido, tá? Existe essa relação aí, ok? Aí voltando aqui, né, do complexo de Édipo. Então, a mãe, né, a criança, ela vai querer se vestir igual à mãe, por quê? Porque ela quer atrair a atenção do pai, porque ela, né, está apaixonada pelo seu pai. Então, ela só liga o pai, ela não quer saber da mãe. E vice-versa, né, o menino se apaixona pela mãe, e daí tá, de repente, aí passando o creme de barbear do pai, usando o cinto, a camisa e tudo mais, certo? Logicamente que tem crianças que vão ter esse complexo de Édipo lá em cima, tá? Vão realmente ter isso bem ativo. Tem crianças que não, que passam pela fase aí lá fálica e não desenvolvem esse complexo de Édipo, ou se desenvolvem não é com tanta intensidade, tá? Sente um ciúminho ali acolá do sexo, né, do pai ou da mãe, mas que não é tão assim de se vestir, de querer ser e de amar, né? O sexo oposto e não gostar do outro, ok? E daí, pessoal, né? Os pais eles precisam trabalhar nessa criança que apresenta realmente o complexo de Édipo com muita intensidade, certo? Que que o pai e a mãe, eles são casados, que eles namoram, né, que eles se beijam e que eles são filhos, tá? E que o pai e a mãe amam o seu filho, certo? Não precisa estar se escondendo, não precisa estar alimentando, dizendo que o pai é o namorado da filha, não precisa, né, criar esse ambiente, certo? Para que o filho tenha essa noção do ambiente distorcida, tá? Ele tem que saber quem é quem dentro do seu ambiente familiar, ok? Deixa eu ver aqui como é. Não sei bem essa teoria, não. Exatamente. Édipo, ele vem dessa questão, né, da mitologia grega realmente, certo? Mas essa questão aí, Lucrécio, eu nunca... Foi Lucrécio? Pronto, né? A psicologia aí a Ariel é psicóloga, é? Não, é? Pronto, pronto. Aí, né, a psicologia pode explicar de outra maneira. Eu sei quem é, só não estava com certeza que ela era psicóloga, certo? Mas Édipo realmente vem aí da Grécia com relação a essa construção, né, dos filhos que amam os pais e os pais alimentavam isso, tá? Já para nós temos que trabalhar com os pais que eles não precisam alimentar, eles não podem alimentar isso, né? Tem que dizer quem é cada um dentro do ambiente familiar. A literatura diz de 3 a 4 anos, tá? Mas é como eu falei para vocês no início, né? Algumas crianças, elas podem apresentar isso antes, e algumas crianças podem apresentar depois,
Ah, todos nós somos, né? Alguns mais do que os outros apaixonados aí pelo pai ou pela mãe. A questão da identificação, né? Mas nós não somos no sentido, muitas vezes, de não deixar os nossos pais se beijarem, porque a gente está com ciúme e a criança ser alimentada e os pais nunca fazerem nenhuma carícia um com o outro, porque está na presença dos filhos, tá? Isso aí é como eu falei para vocês, nós temos que organizar o ambiente e mostrar, né, quem é quem dentro do ambiente, ok? A essa criança, certo? E isso deve ser trabalhado na fase fálica, tá? E essa questão, pessoal, essas fases, elas devem ser muito bem trabalhadas aí, certo? Com os pais, para que eles consigam trabalhar os seus filhos, tá? E entender, certo? Muitas vezes, né, os pais, as crianças passam por essas fases e os pais não têm nem noção de determinadas coisas, né? Como, por exemplo, a questão do coleguinha, os pediatras, eles falam muito a questão, né, que diz que toda criança, né, quando ele diz toda, isso não quer dizer todas, mas a maioria, né, uma grande parte, tem essa questão de ter um amigo imaginário, tá? E que tem a mania de pegar objetos que não são seus, tá? Isso nós não podemos já levar para a questão do roubo. Não podemos, né? Nós sabemos que as crianças, né, elas acham que tudo é dela. Por isso que isso tem que ser trabalhado. Tá? Então, quando ela chega da escola e trouxe na bolsa, né, o lápis de um colega, um brinquedinho de um coleguinha, onde até eles mesmos dizem, alguns dizem, não, isso aqui é do meu coleguinha, eu trouxe para mim, tá? Eu quero para mim, é meu, tá? E os pais, certo? Vanessa, olha aí, ele tem que orientar os filhos de que aquele brinquedo não é dele, tá? E mostrar, né, que no outro dia ele tem que levar o brinquedo e entregar para o colega, ok? Eu não posso dizer, ah, tá bom, fique, tá? Seu coleguinha já tem brinquedo demais. Não é assim, né? É a questão, né, de educar. É a questão da gente já ajudar o nosso filho no desenvolvimento do ego aí, na questão dos valores, tá certo? Então, muito, né, de nós, né, nós aprendemos com os nossos pais, né, a questão dos nossos valores, né, por que é que as escolas brigam tanto hoje, né, falam tanto essa questão dos pais hoje querer que toda a responsabilidade seja da escola. Não é, né? Os pais fazem sua parte, a escola faz sua parte e o complemento dos pais, tá? Mas os pais não podem deixar tudo para a escola, ok? Então é isso que tem que ser trabalhado aí com os pais. Muitas vezes, né, o pai ou a mãe chega lá no CAPS e diz assim: ó, eu quero uma consulta com a psicóloga para o meu filho, porque ele tá que não tem quem aguente, né? Porque ele é hiperativo, já chega diagnosticando aí o filho com hiperatividade, tá? E daí a primeira coisa que a psicóloga fala que quer uma consulta com os pais. Antes de conversar com a criança, ela já quer uma consulta com os pais, por quê? Para definir se realmente o problema está no filho ou nos pais, na questão da falta de limites, tá? Então, é muito pesado, muitas vezes, para os pais, essa questão de dar limites ao seu filho. Então, muitas vezes, ele deixa para a escola, tá? Então, a criança, ela vai ter os limites da escola, em casa ela não vai ter. Por quê? Porque os pais acham que é muito difícil educar, muito difícil dar limites e tudo mais, tá? Então, muitas vezes, os pais têm que ser trabalhados, né, nessa questão aí, nessa orientação. Isso, Dácia, tá certo?
Então, a fase da latência, né, do 5º ao 12º ano de vida, se desenvolve geralmente nos anos de escola, onde há uma supressão dos impulsos sexuais, que são reprimidos, a construção do pensamento lógico e o controle da vida psíquica pelo princípio da realidade. Então, nessa fase de latência, pessoal, a criança, ela deixa de ser, né, o centro das atenções. Por quê? Porque agora ela está convivendo em outros ambientes, tá? Ela começa, né, as suas relações dentro da escola, e ela vê que lá na escola as coisas, né, tudo é dividido, não é mais tudo só dela, a atenção não é mais só dela, ok? E ela vai trazer isso para casa, tá? É a descoberta, né, é o reforço, né, da questão da sexualidade, né, como o Darcy falou, pode ser essas questões aí reprimidas, tá? E aqui ela não é mais ela o centro da atenção, né? É tanto que latência, nós temos o que de latência? Né? Um período estável, um período parado, tá? Então, a criança, ela não é mais o centro. Ela agora já faz parte de um contexto, ok? Não, a fase de pegar o que não é seu, ela entra aí, né, nas fases que nós já vimos. Ela pode entrar tanto na fase fálica, né, que é quando a criança ela já começa a ter as suas relações, né, é a questão de se relacionar com outras pessoas, né, e outros objetos, certo? Então, ela está aí desde a fase, não há uma fase específica, mas está na fase que ela começa a ter outros meios, ter outras relações, né? Tem crianças que entram na escola aí com 2 anos, então ela já pode ter essa questão de pegar as coisas, o que não é considerado roubo, tá? É a questão da educação e dos valores dos pais, ok? Pode ter na fase de latência, pode estar na fase fálica, né? Depende da questão, o momento em que ela apresente isso, e que isso tem que ser trabalhado pelos pais, ok? Então, aqui na fase de latência, ela não é mais o centro, tá? Ela está envolvida no contexto social, né? Ela já participa de grupos, ela pode participar aí de um grupo de futebol, né? De dança. Exatamente, Dácia, né? Isso é o papel dos pais, né? A importância dos pais nessa questão da formação, certo? Porque a partir do momento que o famoso, né? Eu passo a cabeça em tudo que eu passo a mão na cabeça em tudo que que o meu filho faz, tá? E não repreendo, muitas vezes, né? A famosa frase, a vida vai ensinar isso. Tá? Então, melhor que nós, que somos pais, né, tios, tias, comecemos a ensinar isso para eles, né, que a gente está fazendo com orientação, com amor, tá? Do que a vida ensinar de uma forma mais dura, ok? Eu nem sabia que eu tinha filho, Daci. E daí, a fase... Ah, é o quê? Um menino ou uma menina? Ah, que bom. É muito bom, filhos. A fase de latência, Luana, é aquela fase que, ó, veja que a criança, ela estava vindo das fases onde ela sempre foi a atenção, tá? Então, nessa fase de latência, a criança, ela vai adentrar num mundo que não é só dela, tá? Possa ser, né, que aqui ela entre na escola e ela vai ter a noção de que o ambiente em que ela vive não é mais só dela, ela não é mais o centro da atenção, tá? Latência, né, aquela fase de adormecer, né? Então aqui o ego dela vai adormecer, por quê? Porque ela vai ver que
ela vai ter que dividir o brinquedo com o colega. Desculpe. Ela vai ter que dividir o espaço com outra pessoa, tá? Ela pode ter um irmão e ter que dividir com esse outro a atenção dos pais, certo? Então, aqui é na fase que ela vai vendo, ela vai se conhecendo que ela não é mais o centro de tudo, que existe a questão, né, de gostar agora dos sexos opostos ou do mesmo sexo, né? Isso aí vai da construção, né, da criança, tá? Então ela já vai tendo o primeiro contato com a realidade, né? A desenvolver os valores que ela aprendeu dentro de casa, ok. Ou seja, o egocentrismo, ele não vai mais existir na fase de latência, tá? Porque ela está em outro contexto. Ela sabe que agora o mundo está ofertando isso para ela e que ela não é mais o centro das atenções nesse mundo. Ela faz parte do mundo, mas ela não é a única. É, exatamente, certo? Então é aí, né, nessas fases, a criança ela tem que ser trabalhada, tá? E daí, pessoal, para nós encerrarmos psicanálise, mas não a aula, tá? Nós temos a fase genital, né? Do 12º ano em diante, onde o adolescente deixa de ser para si o objeto de interesse e se volta para outras coisas e pessoas. Inicia-se as ligações heterossexuais ou homossexuais, né? O interesse pelas atividades humanas adultas e seu papel no mundo social. Então, aqui, né, a fase aí da pré-adolescência, adolescência, né? E daí ele já vai ter isso, ele já vai ter as suas responsabilidades e as suas descobertas, né? Como o Darcy está falando aí, né? Suas descobertas sexuais, os seus desejos sexuais, a questão, né, de formar os seus grupos, tá? De não querer justamente que os pais participem muitas vezes desses grupos, né? Ou seja, agora ele está voltado para si, tá? Para a construção das suas relações, sejam essas relações sexuais, sejam essas relações, né, de grupos de amizade, ok? Então é aquela fase em que ele está se afastando mais dos pais, que antes ele queria estar, né, sempre com eles, mas agora é a independência, tá? Ele está descobrindo um mundo, tá? E agora ele quer ser independente, né? Aí nessa fase é aquela fase que a gente, né, chama tanto aí da aborrecência, né? Por quê? Porque é nessa fase onde eles, né, ainda não são adultos para determinadas coisas. Eles querem ser crianças. E eles não são mais crianças, eles já são adultos para determinadas coisas, né? É aquilo. Eu compro um brinquedo, né? O pai compra um brinquedo para o filho mais novo, que ainda brinca, e não compra nada, né, para o pré-adolescente aí, porque ele já é pré-adolescente. Então, ele quer ser criança porque ele também quer alguma coisa, ele quer um brinquedo, né? E ao mesmo tempo, né, que tem uma festa e ele já quer ir para essa festa sozinho, não quer mais a companhia dos pais, porque ele já é, né, adulto, ele já é adolescente, entendeu? Então é nessa fase que muitas vezes ele está confuso, ele não se encontra, tem a questão aí, né, realmente da sexualidade, onde muitas vezes a libido, né, está lá em cima, ok? Então tem que ser também visto pelos pais essa fase aí, ok? Tudo bem? Esse menino. Certo, pessoal? Então a gente termina aí psicanálise. E vamos entrar agora é, na memória, tá certo?
Alguma dúvida com relação à fase, à psicanálise? Deu para entender aí as fases, tudo direitinho? Tudo tranquilo? Tá? E daí, pessoal, nós vamos trabalhar agora a memória. Certo? Ótimo, valeu, Dácia. Então, nós vamos trabalhar aí agora a memória. Nessa aula de memória, nós vamos ver a questão do que a gente pode estar memorizando e a questão da amnésia, tá? É bem prático esse entender. Então, a memória é a capacidade de reter, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis internamente no cérebro. É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias, tá? Então, memória, pessoal, é a nossa consciência, certo? Aí nós temos, na memória, nós temos algumas funções, tá? Nós temos as funções de armazenar, de evocar, tá? De reter informações. A gente vai trabalhar aí essas etapas e funções, tá? Então, o que é que acontece? As etapas do processo de memória, elas passam por 3 etapas, que é a fixação, a conservação e a evocação, tá? O que seria essa fixação? É quando a gente armazena novas informações e aprende, tá certo? A conservação é quando tudo que a gente aprendeu continua na nossa memória, tá? Estão conservadas lá. E a evocação é tudo aquilo que estava no nosso inconsciente e são trazidas de volta pelo nosso consciente, pela nossa memória, tá? Então, aquilo que aconteceu comigo faz anos, de repente algo me lembra isso e eu trago tudo à minha memória novamente, né? Os detalhes, a importância desse momento. A fixação, Luana, é aquelas coisas que são armazenadas, que são novas para nós e que a gente fixa na nossa mente. Vamos ver os conceitos, aí possa, né, ajudar vocês melhor. Fixação refere-se à aquisição de novas informações, tá? Então, é aquilo que está sendo armazenado. Então, vocês estudam para uma prova, vocês não armazenam tudo, né? Que está lá como conteúdo, vocês não fixam tudo, mas muitas das coisas que vocês vão estudando, porque causam interesse para vocês, vocês vão armazenando na mente de vocês, tá? Então, são novas informações, são novas ideias, ok? É aquilo que a gente armazena na nossa memória. Isso é a etapa da fixação, tá? Então, fixam-se facilmente as informações que despertam o nosso interesse, que possuem maior conotação emocional e têm caráter de novidade, tá? São as informações que mais facilmente a gente consegue memorizar, a gente consegue armazenar, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que aprender isso, então, eu leio, eu estudo, né, eu faço as minhas interpretações e eu armazeno na minha mente, porque isso é interessante para mim, certo? E daí, uma vez armazenado, vai ficar armazenado, ok? Fixado, tá? É aquilo que possui uma conotação emocional, no sentido de que
o primeiro namorado, tá? Então, afetivamente, emocionalmente, eu nunca vou me esquecer dele, certo? A gente nunca vai esquecer o nome, tá? Isso está fixado na nossa mente, está armazenado, certo? E tem caráter de novidade, é aquilo, são as novas informações. Tudo aquilo que é novo, então, que me é interessante, que eu sei que eu preciso armazenar, eu estou fixando na minha memória, tá certo? Deu a fixação agora, Luana? Então, são novas informações, certo? Que podem estar relacionadas com o nosso emocional, né, com a vida sentimental, que vão nos despertar interesse, certo? Porque às vezes a gente lê uma coisa, uma informação, mas aquilo é tão confuso, ou aquilo não é tão interessante para nós, que, né, depois a gente nem lembra o que foi, né, realmente a ideia da informação, tá? Então, isso quer dizer que não fixou na nossa mente, tá? Não armazenou, ok? A outra etapa aí, né, é a conservação, né? Conservação refere-se à manutenção em estado de latência das informações que foram fixadas. Então, o que é que acontece? A gente armazenou, a gente fixou, tá? E está lá na nossa mente. Eu não estou lembrando a todo tempo, mas está lá, certo? A qualquer momento, né, que eu queira lembrar, vai estar lá. Pronto, né? Esse é exemplo aí de Darcy. Não sei quem era a líder, mas, né, ele falou aí, tá? Então, ele não conhecia essa pessoa, certo? Entrou na faculdade. Ah, é Luana? Ah, pronto, ele entrou digamos, né, não sei se ele conhecia Luana, tá? Então, entrou na faculdade, conheceu Luana, fixou, né? Associou aí Luana como a líder. Não sei se ela é a líder da turma, tá? E o que aconteceu? Ele armazenou essa informação. Daqui, né, a 10 anos, quando ele, né, já saiu da faculdade, a líder é Bruna? Ah, tá. Luana é só para Darcy, né? E daí. Ah, tá. Tá certo. Então, daí, né, daqui a não sei quantos anos, né, Darcy nem lembra diariamente de Luana, né, mas ele vai lembrar, né, que aí para ele, dentro de um projeto, não sei, tinha uma líder chamada Luana. Por quê? Porque está conservado na mente dele, ok? Tá fixado. Ele fixou, armazenou e tá lá conservado. Tá? Ele não precisou nem tanto lembrar demais. Ele só, né? Ah, líder da turma, não sei o quê, do projeto. Ah, eu me lembro. Da minha era Luana. Tá? Está conservado. Ok? E daí, pessoal, nós temos a evocação. O que seria essa evocação? É quando a gente traz de volta uma informação, tá? Essa informação, ela foi armazenada na nossa memória, só que ela foi para o nosso inconsciente, tá? Então, digamos que Darcy, ele tá lá tentando lembrar quem era a líder. Menino, quem era a líder? Não me lembro, tá? Então, digamos que à noite ele vai lembrar. Ah, a líder era Luana. Então, foi o que aconteceu. Essa informação dele estava lá no inconsciente, tá? E ele tentou, né, lembrar, forçou a mente, e daí houve o quê? Uma evocação. A informação que estava no inconsciente veio para o nosso consciente, veio para a memória dele, ok? Então, diferenciando aí a etapa da conservação e da evocação, é o seguinte: a conservação é que eu não preciso forçar a minha mente para lembrar, tá? Vai estar lá. A evocação é quando muitas vezes eu forço a minha mente. E isso, muitas vezes, nem vem a informação total, a informação completa, tá? Ele pode ter lembrado o nome.
Aí agora ele está lembrando quem era a pessoa, né? O físico dessa pessoa, tá? Alguma característica dessa pessoa. Então ele pode ainda estar lembrando, né? Às vezes a gente passa por um sofrimento e daí a nossa mente sozinha, a gente até já falou sobre isso, a nossa mente sozinha leva essa informação para o nosso inconsciente, tá? Por quê? Porque a nossa mente, né, inteligentíssima, ela sabe que nós estamos sofrendo com essas, né, essas informações, essas novas informações. Então, ela leva sozinha para o nosso inconsciente. Ela vai levando de forma gradativa. Isso, logicamente, que leva tempo. Nós podemos também ajudar a nossa mente a levar essas informações que nos trazem sofrimento para o inconsciente, né? Quando, por exemplo, a gente lembra dela e não vou lembrar, não quero pensar nisso, não quero pensar. Então, essas informações também vão ser levadas para o inconsciente. Ou possa ser também com a ajuda de um profissional, ok? A mesma coisa é a questão da evocação. Quando eu trago, né, de volta do inconsciente para o consciente, para a minha memória de agora, para as minhas lembranças. Então, posso ser que eu passe por algum local, né, alguém que me lembre disso, que esteja ligada, né, eu vejo, aí isso pode vir totalmente do meu inconsciente, tá? Ou a questão, né, de me lembrar de algo muito, né, que faz muito tempo que eu convivi. Está lá no meu inconsciente, então eu posso, né, tentar. Muitas vezes a gente fica pensando, menino, como é o nome dessa pessoa, né? E muitas vezes, horas depois, nós iremos lembrar. É porque o nome dessa pessoa não estava na conservação, estava no nosso inconsciente e a gente evocou e veio de lá para cá, tá? E tem coisas que estão no nosso inconsciente que a gente não consegue evocar, que aí seria a questão, né, da hipnose, da psicanálise, ok? Deu para entender as 3 etapas da consciência? Deixa eu ver aqui. Pode ser, viu, Darcy? Um exemplo aí, tá? Também, Luana, tá certo? Por quê? Porque a gente viu que para armazenar é uma coisa do nosso interesse, né? É, também é uma coisa do nosso interesse, essa questão, né, do emocional, da vergonha e tudo mais, despertou isso na sua memória e isso foi armazenado, ok? E daí, pessoal, nós vamos para os tipos de memória, tá certo? O primeiro tipo de memória que nós vamos ver é a memória episódica. Os nomes, pessoal, é bem fácil de vocês relacionarem, tá certo? Então, a memória episódica, ela é com relação a um episódio da nossa vida que nos trouxe interesse, tá? Então, por exemplo, tem aqui no exemplo, né, o telefone de um amigo, o jantar da noite passada. Então, aquilo que nos traz, né, interesse, né, que trabalha o nosso emocional, aquele episódio, nós vamos lembrar, tá certo? Está lá na nossa memória, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu posso nem lembrar, né, a roupa, hoje à noite, né, eu vou estar em casa e tal, e nem lembro a roupa que eu estava hoje de manhã. Mas, sábado eu fui para um jantar especial e lembro, né, a minha roupa, as bijuterias, tudo mais, porque isso está na minha memória, porque causou interesse para mim, tá? A roupa que eu estava hoje de manhã nem me interessou, certo? Então, memória episódica é como quando nós temos os episódios que nos causaram interesse armazenados na nossa memória, tá certo? Tudo bem?
A memória semântica, semântica, pessoal, vem de estudo, vem de conceito, tá? Oi, a memória episódica, Luana, são episódios da nossa vida que nos causaram interesse, que foram importantes para nós, tá? E daí nós armazenamos isso na nossa memória, armazenamos esse episódio da nossa memória, tá? A gente não lembra tudo que a gente fez no dia, certo? Mas digamos que numa tarde você fez algo interessante, que isso foi muito bom para você, que isso lhe trouxe realização, né? Que isso lhe trouxe interesse. Então, a sua memória vai gravar de todo aquele dia aquele episódio, tá? Certo? Então, isso vai ficar armazenado na sua memória. Aquele episódio a gente chama de memória episódica, ok? A memória semântica, pessoal, semântico vem aí, né, de conceitos. Lembre aí do bom e velho português, né, a semântica. Então, são os conceitos que nós aprendemos na nossa vida escolar, tá? Quando a gente estuda para uma prova, nem tudo a gente consegue armazenar, né? Nem todas as informações a gente armazena. Mas tem umas que realmente nos chama a atenção, que é bem interessante, que a gente acha que vai cair na prova, né? Que o professor falou demais. Então a gente vai absorvendo, tá? A gente vai armazenando. Ok? E isso, como a gente armazenou, como a gente fixou, a gente pode levar aí para o resto da vida, tá? E isso são nossas memórias semânticas, ok? Então, por exemplo, quem aprendeu aí no ensino fundamental equação de primeiro grau, né, equação de segundo grau, traz até hoje, né? Quando falar assim, a fórmula da equação do segundo grau, todo mundo vai saber, certo? Quem realmente pegou isso como conceito, armazenou, fixou na sua memória, tá certo? É um conteúdo, não sei se vocês viram no primeiro semestre aí. Viram, né? Quem é Florence e Ana Nery, tá? Vocês vão levar isso aí para o resto da vida de vocês, né? Porque todos vocês sabem quem foi Florence e quem foi Ana Nery, tá? Então, isso aí está na memória semântica. Tá? Vocês armazenaram. Então, é aquilo, né, que traz o conhecimento atual e conceitual, tá? Então, são conceitos. E daí nós temos a memória de procedimento. A memória de procedimento, pessoal, como o próprio nome diz, a gente aprende, a gente armazena os procedimentos. Quando vocês estiverem lá no campo de trabalho de vocês, né? Vocês vão criar uma rotina do ambiente de vocês, né? No ambiente de trabalho. Vocês vão chegar, né? Vão organizar o serviço, organizar, não sei, a medicação, organizar os recursos humanos, ir atrás disso, daquilo e tal. Todo dia você vai fazer isso, tá? Então, isso já é uma rotina, tá? E isso já está na sua memória de procedimento. Diferente quando eu chegar a primeira vez no meu ambiente de trabalho, digamos, que eu não sei o que é que eu faço primeiro. Por quê? Porque eu não tenho uma rotina. A partir do momento que eu chego, já sei o que fazer, todos os dias eu estou lá fazendo essa mesma rotina. E isso já está na minha memória de procedimento, tá? Como isso já está na minha rotina, eu não chego lá e fico pensando, menino, o que é que eu faço primeiro? Não, porque isso já está na minha rotina, eu não preciso nem pensar. O meu automático já me desperta para o que eu tenho que fazer, tá? Por exemplo, né, a gente já, né, vocês já vão estar habituadas a fazer curativos, quando vocês estiverem lá na experiência de vocês, né, na vida profissional. Aí eu não vou chegar lá, né, do mesmo jeito que eu fui no meu primeiro curativo. Menina, o que é que eu faço? Eu vou me lembrar da aula e tal, tá? O que é que eu faço primeiro?
Então, a partir do momento que eu já tenho isso, esse procedimento, já tenho isso como rotina, eu não vou mais nem pensar o que é que eu vou fazer no curativo, né? Já sei o que é que eu vou fazer, o que eu vou usar primeiro, o que eu vou fazer primeiro, ok? Isso são as memórias de procedimento. Como diz aqui no exemplo, né? Aquela pessoa que aprendeu a dirigir. Quando eu estou aprendendo a dirigir, eu fico pensando, né? Eu vou o quê? Tá o cinto, agora eu vou o quê? Ligar o carro, agora não sei o quê, agora eu vou passar a marcha, né? Eu fico pensando. A partir do momento que eu aprendo a dirigir, eu já entro no carro, já faço tudo automaticamente, não preciso mais estar pensando o que é que eu vou fazer, ok? Então, memória de procedimento é a nossa rotina, são os nossos procedimentos, a gente já é o nosso automático. Não é fácil de memorizar aí? E daí, a nossa memória operacional. A nossa memória operacional, pessoal, é aquela memória, deixa eu dar um exemplo aqui, aquela memória que é temporária, tá? Por exemplo, que, como diz aqui, não é o exemplo, estudar para uma prova, certo? Então, eu estudei para a prova, só que eu não armazenei no sentido de fixar. Eu armazenei apenas para a prova, tá? Como diz aqui, é que a memória operacional, ela requer uma memória episódica. Então, eu aprendi para aquilo, para aquele episódio, né? Quando a gente era, né, criança aí, que a gente era da escola e fazia parte daqueles, né, daquelas apresentações, e daí a gente decorava uma frase para aquela apresentação, para aquele momento, tá? E isso é uma memória operacional. Eu aprendi aquela frase para aquele momento, para aquele episódio, certo? E daí eu armazenei para aquele momento e não fixei, ok? Tudo bem? Memória operacional. E a última memória que nós temos é a memória declarativa, tá? A memória declarativa, pessoal, é aquela que nós precisamos verbalizar, é a capacidade de verbalizar um fato. Então, veja bem, essa memória declarativa, ela é dividida em memória imediata, memória de curto prazo e memória de longo prazo. O que seria essa memória imediata? Tá? A memória imediata é quando não apresenta traços de memória. Ou seja, digamos que, né, Tadasse e Luana aí, hoje eles estão demais, né? Então, um com o outro. Daci liga para a Luana e diz, Luana, me dá o telefone aí de Alan. Aí Luana vai lá no celular e olha o telefone de Alan. Só que, ó, são 9 números, né? Ela não consegue dizer os 9 números de uma vez, né? Então ela fala 99, aí olha no celular. 88, aí olha no celular, tá certo? E isso é uma memória imediata, tá? Que não criou traços, que pode durar, né, como diz aqui, segundos, tá certo? Então, eu peguei uma informação ali, né, quando a mãe da gente manda a gente comprar uma coisa, né, antes aí, quando mandava, né? Aí a gente vai, sabe que são 4 coisas, chega lá, só lembra o nome de 3, né? Não me lembro o nome da outra. Isso é uma memória imediata, ok? Não criou traços. Memória de curto prazo. Ah, é? É memória de curto prazo. Ela criou um traço, tá? Tem aí, ó, período de consolidação. É aquilo que eu vou memorizar por um tempo, que pode durar horas, meses, mas depois eu vou esquecer, tá certo? Então, isso é memória de curto prazo. Eu esqueci, não me lembro mais. Tento me lembrar, mas não consigo, tá?
E nós temos a memória de longo prazo, que é aquela memória, né, que nós iremos sempre nos lembrar, tá? Ela vai ser armazenada, ela vai ser fixada na nossa mente e a gente vai sempre estar nos lembrando dela, ok? Tudo bem com relação às memórias, pessoal? Tá? Então, nós temos aí os tipos de memória, certo? E agora nós vamos ver os tipos de amnésia para a gente encerrar, que vocês já estão cansados, né? Então, as amnésias aí. Com relação à amnésia, né, nós temos aí o conceito, que é a perda parcial ou total da capacidade de reter e evocar informações. Qualquer processo que prejudique a formação de uma memória a curto prazo ou a sua fixação em memória a longo prazo pode resultar em amnésia, tá? Então, tudo aquilo que venha prejudicar que as nossas lembranças, tá? Que o armazenamento de novas informações sejam fixados, entra aí como amnésia, certo? Vamos ver os tipos de amnésia. Nós temos a amnésia psicogênica, ou a primeira orgânica, né? Nós temos a amnésia orgânica, tá? Que essa orgânica, pessoal, ela está relacionada ao processo de envelhecimento, tá? Os nossos idosos, eles tendem a apresentar a amnésia orgânica, tá? Dentro do próprio processo de envelhecimento, eles tendem a esquecer, né, a questão das sinapses, né? Elas não levam as informações na íntegra, com tanta velocidade, elas não trazem essas informações algumas vezes, tá? E isso é normal do processo de envelhecimento, a amnésia orgânica. Outra, né, maneira que pode ocorrer a amnésia orgânica é através de traumatismos, né? Os acidentes aí que prejudicou que atingiu alguma das regiões frontais, que são responsáveis por esse armazenamento, e daí a pessoa apresenta amnésia orgânica. Ok? Em seguida, nós temos a amnésia psicogênica. Estamos terminando, viu, meus amores? A amnésia psicogênica é aquela que eu já falei para vocês. Eu passo... Oi, Luana. Pronto. Vamos lá, amnésia orgânica. A amnésia orgânica, Luana, é quando pode acontecer em dois casos. Em casos de traumatismo, né, de um acidente onde atingiu essa região frontal, que é responsável pelo armazenamento das nossas informações, tá? Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu não lembro, né, sofri o acidente e não lembro de fatos que me ocorreram, certo? Isso aí é a amnésia orgânica, que foi devido ao traumatismo, tá? Também a amnésia orgânica, ela pode ocorrer com o idoso, tá? Dentro do processo normal de envelhecimento, que é quando o idoso, ele vai apresentando uma alteração nas sinapses, que é quem leva as informações e trazem as informações, né? Isso aí, né, o idoso, ele começa a esquecer as coisas, ele começa, né, a esquecer de tomar as medicações, a esquecer que precisa fazer isso, então é do processo de envelhecimento, certo? E aquela, pode ser também a orgânica, a amnésia orgânica, ela também ocorre em pessoas que apresentam Alzheimer, tá? Eles vão esquecendo de coisas, vão esquecendo, né, das pessoas, o nome das pessoas, do físico, né, dessas pessoas, daí também é uma amnésia orgânica. Isso, Luana. E daí nós temos a amnésia psicogênica.
Essa amnésia psicogênica é aquilo que nós já falamos, né? Experiências que nos trazem sofrimento, a gente leva para o inconsciente, tá? Podemos levar sozinhos, isso vai demandar tempo, mas, né, o nosso próprio psicológico, ele vai levando sozinho, sem a nossa interferência, momentos, né? E daí, hoje eu já não me lembro mais de nada, tá? Com relação a esse sofrimento. Ele pode levar com a nossa ajuda, né? Onde eu passei por o sofrimento, aí lembrei agora. Não quero lembrar, vou fazer outra coisa, né? Eu ajudo a minha memória a levar lá para o meu inconsciente, certo? E também pode ser pela ajuda psicológica, tá? O psicólogo, ele vai me ajudar a estar levando essas informações que causam sofrimento para o meu inconsciente. Isso é a amnésia psicogênica, ok? Relacionado a sofrimentos do nosso psicológico, tá? E daí nós temos a amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada, pessoal, é aquela, veja bem, existe a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada. As duas estão relacionadas a um fato, tá? Ocorreu o fato, certo? E eu não consigo me lembrar das coisas que aconteceram antes desse fato. Repete qual, Naísa? Qual o tipo de memória? Pronto. Para a Raíssa, viu, pessoal? A amnésia psicogênica é aquela que a gente leva as informações para o nosso inconsciente porque elas nos trouxeram sofrimento. Então, digamos que eu sofri um acidente automobilístico, tá? E daí, isso me traz muito sofrimento, ok? Então, o meu psicológico, sozinho, vai entender, né, que nossa mente, ela é inteligente, né? Vai entender que isso me traz sofrimento. E daí ela vai fazendo com que dia a dia, tempo em tempo, né, tem que dar tempo ao tempo, eu vá esquecendo dos detalhes. E hoje, há 2 anos atrás, eu já nem me lembro desse acidente, isso não me causa sofrimento. Por quê? Porque isso já está no meu inconsciente, já ficou, né, houve uma amnésia psicogênica. Pode ser também eu ajudando a minha memória a ir para o meu inconsciente, né? Eu estou aqui, vou lembrar lá do acidente, como foi que ocorreu. Aí eu posso ajudar. Não vou lembrar, não. Vou fazer outra coisa para eu não estar me lembrando desse sofrimento. Eu estou ajudando essas informações a irem para o meu inconsciente, tá? E também pode ser com ajuda psicológica, né? Eu não estou conseguindo sozinha, eu vou para uma psicóloga, ela vai me ajudar a não estar só pensando nesse sofrimento, tá? Isso tudo já foi para o meu inconsciente. Isso é uma amnésia psicogênica. Deu, Naís, agora? E daí, pessoal, nós temos a amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada, ela acontece com um fato. Aconteceu um fato, tá? Que fato foi esse? Pode ser até o acidente automobilístico mesmo. Ou, né, a perda de alguém, tá? E daí, caí e bati a cabeça, tá? E daí, um trauma, né? Eu não me lembro nada de antes do fato, de antes do evento, tá? Então, a amnésia retrógrada refere-se à impossibilidade de recordar eventos anteriores à atuação do fato, do fator causal do distúrbio de memória, tá? Então, hoje, eu não me lembro, ocorreu um fato, né, que isso me trouxe um problema de memorizar, de lembrar das coisas, e daí eu não me lembro nada de antes, ok? Tudo bem? Isso é uma amnésia retrógrada. Deixa eu ver aqui a pergunta. Isso, ajuda sim, viu, Darcy?
E daí nós temos a amnésia anterógrada. Veja, a fase anterógrada é quando eu não consigo mais me lembrar, desculpe, é quando eu não consigo mais armazenar novas informações, tá? Então eu me lembro de tudo de antes. Não consigo armazenar novas informações. Aí um exemplo bem clássico de amnésia anterógrada são as pessoas que sofrem de Alzheimer, tá? Elas lembram tudo do passado, mas elas não conseguem armazenar novas informações. Exatamente, Darcy, esse filme também, como se fosse a primeira vez, né? Que a todo dia, né, quando amanhece, né, ela não lembra do que aconteceu, tá? Mas ela lembra de tudo que o que aconteceu, de tudo que ela viveu antes do acidente, tá? Então, isso é uma amnésia anterógrada. Ok? Deu para entender a diferença entre retrógrada e anterógrada? Então, as duas acontecem diante de um fato, tá? Depois de um fato. A retrógrada, eu não me lembro nada de antes do fato, tá? A retrógrada. A anterógrada, eu não consigo mais armazenar novas informações. Eu me lembro de tudo antes do fato. Mas do fato em diante eu não consigo mais armazenar essas informações. Ok? E a nossa última amnésia aí, nós temos a amnésia infantil, tá? Que é uma amnésia que todos nós passamos por ela, certo? São lembranças da nossa infância que muitas vezes a gente não consegue lembrar por completo, tá certo? Então, será que eu me lembro de tudo o que aconteceu comigo quando criança? Né, a primeira vez que eu fui na escola, o que aconteceu comigo, a minha relação lá assistindo Xuxa, né? Vocês são do tempo de Xuxa? Tem que ser, né, agora, porque eu não vou ser a única velha aqui, tá bom? Então, a amnésia infantil está relacionada à nossa infância. Então, a gente lembra coisas da nossa infância e não lembra determinadas coisas, tá certo? E para a gente encerrar, pessoal, nós vamos só falar aqui no déjà vu, tá? O déjà vu, né? Eu até pensei que vocês iam relacionar aí com essa nossa, né, nessa aula de memória, mas vocês não falaram, podem até ter pensado, né? Então, o déjà vu, olha aí, tá vendo? O indivíduo tem uma sensação de familiaridade diante de uma situação ou objeto inteiramente nova, como se ela já houvesse vivenciado anteriormente. Então, esse famoso, né, déjà vu, tem gente que chama déjà vu, né, isso aí depende, né, da língua aí que o pessoal, né, que sabe falar, certo? O Andrés tem muito, né? Pessoal, na realidade, nós estamos diante de uma coisa nova, de uma situação nova, de uma pessoa nova, de um objeto novo, que nós nunca vimos, nunca estivemos naquele lugar, mas nós temos a sensação de que já estivemos naquele lugar, já vimos aquela pessoa. Então, o que é que acontece? A nossa memória, ela muitas vezes pode ser feita por pedaços, tá? Às vezes o que estava lá no nosso inconsciente, ele pode vir para o nosso consciente em pedaços, não na íntegra, tá? Aí o que é que acontece? Muitas vezes a gente tá vendo aquela pessoa pela primeira vez e tem a sensação de que já viu. Mas o que é isso? É que muitas vezes os olhos dela nos lembra alguém já conhecido. Então a gente tem essa sensação de que já viu aquele olhar e daí conclui que já viu essa pessoa, né? O olhar, a expressão. A gente passa por aquele local novo e lá tem algum detalhe de algum outro local que nós já vimos e nós armazenamos e que está lá na nossa memória ou no nosso inconsciente, tá? Aí vem à tona com a sensação de que a gente já passou por aquele local, tá? Mas são fragmentos que estão no nosso inconsciente ou na nossa memória mesmo, e que nos fazem recordar naquele local.
tá? Algum detalhe e que a gente vai ter, a nossa mente vai ter a sensação de que já passamos por aquele local e já vimos aquela pessoa. Deu para entender aí? É, realmente, Luana. Pronto. Tá certo, pessoal? Tudo bem com relação à psicanálise e à memória? Tá? Depois vai chegar aí a atividadezinha para vocês, né? Lembrando que amanhã, quem não estava no início, né? Eu estou reformulando o nosso cronograma, né? Devido aí ao acordo que vocês tiveram com o Kerman. Nossa prova vai ficar aí para a semana que vocês acordaram com ela. Próxima semana nós não temos aula, né? Porque vocês acordaram aí, né? E amanhã, e por isso que eu estou reformulando o cronograma, e amanhã nossa aula será assíncrona, tá certo? Então, até às 10 horas vai chegar a aulinha aí pronta para vocês, né? Nossa aula é 10h20, seria 10h20, né? Mas até 10 horas vai chegar a aulinha prontinha, a videoaula prontinha para vocês, tudo bem? E daí nós vamos fazer uma atividade, né? Juntando aí psicanálise e memória. Certo? Outra coisa, pessoal, já vai ficar gravado aí com relação ao nosso conteúdo da prova. Como vai aumentar aí mais, teoricamente, 2 semanas, né? Além daqueles conteúdos que nós já tínhamos programado, que vai cair na prova, a gente vai acrescentar conceitos básicos, certo? Então, vai ser percursos históricos, políticas de saúde mental, atuais serviços de saúde mental, grupos terapêuticos e conceitos básicos. Entendo que é muito conteúdo, mas vocês terão uma semana aí para, né, realizar essa avaliação. Eu estarei disponível a todo momento para vocês. E na semana da nossa prova aí, na quarta e na quinta, no horário da nossa aula, eu estarei à disposição no WhatsApp para vocês, tá certo? E se não for nesses horários, estarei também à disposição de vocês, tá bom? Para qualquer dúvida, certo? Então agora a gente só vai se ver depois da prova, né? Mas a qualquer momento estarei à disposição, tá? Até daqui uns 15, 20 dias, né? Cheiro para vocês, lembrando que amanhã a aula é assíncrona, tá? Mudamos o cronograma aí. Beijo!